Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem, queridos irmãos, e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 29 de janeiro a 4 de fevereiro, nós vamos estar estudando o artigo 49 da revista A Sentinela. E neste vídeo, como objetivo, vamos fazer um resumo e uma análise de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. O estudo 49 tem o seguinte tema: será que Jeová vai responder às minhas orações? Temos como base o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, que diz assim: vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. O que vamos ver? Este estudo vai explicar por que podemos confiar que Jeová sempre vai responder às nossas orações de maneira amorosa e justa. Parágrafos 1 e 2, uma só pergunta. Por que às vezes achamos que Jeová não está respondendo às nossas orações? Resposta: às vezes por causa da aparente demora de Jeová, ou talvez por não recebermos exatamente o que pedimos na oração. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver três coisas. 1. O que podemos esperar de Jeová? 2. O que Jeová espera de nós? 3. Por que talvez seja preciso ajustar nossas orações? Primeiro subtítulo do estudo: o que podemos esperar de Jeová? Parágrafo 4. De acordo com Jeremias 29, 12, o que Jeová promete fazer? Jeová promete que vai escutar nossas orações, mas isso não significa que ele vai nos dar tudo o que pedimos. Algumas das coisas que pedimos só vamos receber no novo mundo. Parágrafo 5. O que Jeová considera ao ouvir nossas orações? Explique. Resposta: Jeová leva em consideração como nossos pedidos se relacionam com o propósito dele, que no caso envolve encher a terra com pessoas que serão unidas e felizes debaixo do seu governo. Agora o parágrafo 6. A pergunta: por que precisamos ter certeza de que Jeová sempre vai fazer o que é amoroso e justo? Porque Jeová nunca é injusto. Então, mesmo que às vezes Jeová responda às nossas orações de uma maneira que não esperamos, ele sempre vai fazer o que é amoroso e justo. Parágrafo 7. O que não devemos fazer e por quê? Nós não queremos comparar a nossa situação com a de outros. Por exemplo, talvez a gente peça para Jeová nos ajudar em alguma situação, mas o nosso pedido não é atendido. Um tempo depois, ficamos sabendo que uma pessoa fez uma oração parecida e que, pelo que tudo indica, Jeová respondeu a essa oração. Parágrafo 8, duas perguntas. A pergunta A. De acordo com Isaías 43, 2, como Jeová nos ajuda? Resposta: vimos aqui que Jeová não impede que surjam situações difíceis, que podem ser comparadas a rios ou chamas, mas ele diz que sempre vai estar do nosso lado. Como nosso Pai amoroso, Jeová não gosta de nos ver sofrendo, então ele nunca vai deixar que os problemas nos causem um dano permanente. Parágrafo 8, a pergunta B. Como as orações nos ajudam quando passamos por dificuldades? Assista ao vídeo As Orações nos ajudam a lidar com problemas. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem a resposta. Veja o que eu coloquei. Quando oramos a Jeová, ele nos dá o seu poderoso Espírito Santo para nos ajudar a não desistir. Por isso, podemos ter certeza que sempre vamos ter exatamente o que precisamos para conseguir perseverar e permanecer fiéis a Jeová. Segundo o subtítulo do estudo, o que Jeová espera de nós? Parágrafo 9. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7,
Por que precisamos confiar que Jeová vai nos ajudar? Porque às vezes, devido aos problemas que passamos, podemos até começar a duvidar que Jeová vai nos ajudar. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus pode nos fazer escalar uma muralha. Então, em vez de ficarmos com dúvidas de que Jeová vai realmente nos ajudar, precisamos orar com bastante fé, confiando que Ele vai responder às nossas orações. Muito bem. Pergunta do parágrafo 10. Dê um exemplo de como podemos agir em harmonia com nossas orações. Resposta. Por exemplo, talvez um irmão peça a ajuda de Jeová para conseguir uma folga do trabalho para assistir ao congresso. Como Jeová poderia responder a essa oração? Ele poderia dar ao irmão a coragem necessária para falar com o patrão, mas o irmão precisaria fazer a parte dele e fazer o pedido. E talvez ele tenha que fazer isso várias vezes. Pode ser que ele tenha que pedir para um colega trocar de turno com ele, ou até aceitar que o patrão desconte aquela folga do seu salário. Parágrafo 11. Por que precisamos orar repetidamente sobre nossas preocupações? Resposta. Porque Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 9, deu a entender que alguns de nossos pedidos não seriam respondidos imediatamente. Então não devemos desistir de orar. Quando continuamos orando sobre um assunto, mostramos a Jeová que o nosso pedido é muito importante para nós, e não apenas uma vontade que logo vai passar. Além disso, mostramos que temos fé que Ele pode nos ajudar. Terceiro subtítulo do estudo: por que talvez seja necessário ajustar o que pedimos? Parágrafo 12. Duas perguntas. A pergunta A: que pergunta deveríamos nos fazer com relação aos nossos pedidos e por quê? Se aquilo que pedimos a Jeová em oração não acontecer, podemos fazer três perguntas. A primeira é: será que estou orando pela coisa certa? Isso porque muitas vezes nós achamos que sabemos o que é o melhor para nós. Mas talvez o que estejamos pedindo não seja o melhor a longo prazo. Pode ser também que estejamos pedindo a solução de um problema, mas exista uma solução ainda melhor. Além disso, algumas coisas que pedimos podem não estar de acordo com a vontade de Jeová. Parágrafo 12, a pergunta B. Como podemos mostrar que respeitamos a Jeová em nossas orações? Veja o quadro Será que minhas orações mostram que eu respeito a Jeová? É importante que vocês leiam esse quadro, pois a resposta da pergunta B está nesse quadro. Então, nesse quadro, vimos três maneiras de mostrarmos respeito a Jeová em nossas orações. A primeira, por não deixarmos que nossas orações girem apenas em torno das coisas que precisamos ou dos nossos desejos. Isso seria egoísmo. Segunda, não devemos ser exigentes demais. E a terceira, sempre nos lembrarmos de agradecer a Jeová pelas coisas que Ele nos dá todos os dias. Agora vamos para o parágrafo 13. De acordo com Hebreus 4,16, quando Jeová vai nos ajudar? Explique. Jeová vai nos ajudar na hora certa, afinal, Ele sabe quando é a hora certa. Então, quando nossos pedidos não são atendidos, não devemos pensar que a resposta de Jeová é não, mas sim que a resposta seja ainda não. Por exemplo, pense de novo no jovem que orava para ser curado de sua doença. Se Jeová fizesse um milagre e o curasse, Satanás poderia dizer que aquele irmão só continuou servindo a Jeová porque tinha sido curado. Então, como Jeová já nos garantiu que no futuro todos serão curados de suas doenças, esse irmão poderia pedir a Jeová para ter força e paz mental. Assim, mesmo doente, ele vai continuar perseverando e servindo a Deus fielmente. Parágrafo 14. O que você aprendeu com a experiência de Janice? Então os irmãos podem colocar o que vocês aprenderam, mas vejam o que eu coloquei. Aprendemos que Jeová responde sim nossas orações, mesmo que muitas vezes não seja da maneira que esperamos. Ele responde fazendo o que é melhor para nós. Então, por exemplo, no caso de Janice, ela queria muito servir em Betel, só que se passaram 5 anos e ela não foi chamada. Mas nesse meio tempo, ela mesma diz que Jeová ensinou e ajudou ela a ser uma cristã melhor. Além disso, ela aprendeu que a sua alegria não dependia do lugar que ela estava servindo. Parágrafo 15. Porque às vezes é bom ampliar os nossos pedidos. Veja também as imagens. Não vamos colocar as gravuras aqui, porque senão não vai caber as respostas.
mas iremos descrever para os irmãos, caso o dirigente pergunte, você consiga comentar. Veja a resposta primeiro. Porque, embora seja bom ser específico em nossas orações, talvez em alguns casos possamos perceber melhor o que Jeová quer para nós se formos menos específicos em nossos pedidos. E é isso que essa gravura nos mostra. Se os irmãos clicarem no símbolo mais dessa gravura, vai mostrar a descrição da imagem, que diz assim: duas irmãs oram antes de preencher a petição da escola para evangelizadores do reino. Mais tarde, uma delas é convidada, mas a outra não. Em vez de ficar muito desapontada, a irmã que não foi convidada ora a Jeová pedindo que a ajude a perceber outras oportunidades para servir mais a ele. Então ela escreve uma carta a Betel se colocando à disposição para servir onde há mais necessidade. Parágrafo 16. Que certeza podemos ter? Podemos ter certeza que Jeová vai responder às nossas orações de uma maneira amorosa e justa. Conforme vimos neste estudo, às vezes não vamos ter a resposta que gostaríamos, mas Jeová nunca vai ignorar nossas orações. Ele nos ama muito e nunca vai nos abandonar. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: no que diz respeito às orações, o que podemos esperar de Jeová? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 8, especificamente naquelas frases que estão em negrito, ou se o seu aplicativo ou dispositivo estiver no modo escuro, vai estar em branco. Podemos esperar que Jeová, primeiro, vai escutar nossas orações. Segundo, vai levar em consideração como nossos pedidos se relacionam com o propósito dele. Terceiro, vai responder às nossas orações parecidas de maneiras diferentes. E quarto, como Pai amoroso, vai sempre estar do nosso lado. Segunda pergunta de recapitulação do nosso estudo. No que diz respeito às orações, o que Jeová espera de nós? Fiz um resumo dos parágrafos 9 a 11, novamente as partes que estão em negrito ou em branco, se o seu dispositivo estiver no modo escuro. Jeová espera, primeiro, que confiemos nele, segundo, que façamos nossa parte depois de orar, e terceiro, que continuemos orando por aquilo que é importante para nós. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. No que diz respeito às orações, por que talvez precisemos ajustar nossos pedidos? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 12, 13 e 15. Porque às vezes não estamos orando pela coisa certa. Não estamos orando no momento certo de Jeová dar o que estamos pedindo. E não estamos ampliando nossos pedidos, ou seja, estamos sendo específicos demais com Jeová. Amados irmãos, então essa foi a nossa análise e preparação do estudo 49 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que com o auxílio desse vídeo você consiga fazer bastante anotações e assim dar pelo menos um comentário nesse estudo. Que Jeová abençoe cada um de vocês. Agora, chegou aquele momento que, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e, se desejar, assim como outros têm feito, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas que vão preparar esse artigo. Muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente fim de semana, principalmente aqueles que vão estar em assembleia. Que Jeová abençoe seu dia. E até mais aos próximos vídeos.